Olá pessoal, vamos lá para a nossa live de hoje com o tema de definição muscular, onde aqui teremos como convidada a doutora Paula Vasconcelos, que coordena a pós-graduação de nutrição, de nutrologia esportiva na Plenitude Educação comigo. Prontinho, fazendo aqui o convite. Boa noite, Paula. Boa noite, Rô, tudo bem? Maravilha, tudo ótimo. Vamos lá dar início a essa semana especial da nutrologia esportiva, né, Paula? Exatamente, pessoal. Dá tempo ainda de vocês chamarem os amigos aí para participar da live, que hoje a gente vai falar de definição muscular, né, Rô? Aquele assunto que todo mundo, em algum momento, deseja se aprofundar ou tem muitas dúvidas. Então, a ideia hoje é falar sobre aspectos nutricionais, aspectos médicos, suplemento, medicamento, enfim, aspectos gerais, né? Hoje, nós não teremos a presença, até pela questão de tempo, de um treinador, mas seria, claro, um pilar aqui também fundamental, a parte de treinamento associado à parte médica e nutricional. Mas já fica aqui na introdução a dica de que se você não tiver um treinamento adequado, você não vai ter definição não nenhuma. Você vai ficar no máximo definhado. Definido você não vai ficar, porque você precisa ter músculos para você ter algum tipo de definição. Eu ressalto a importância da musculação, né, como a base aqui com relação à sua modelagem na composição corporal. Então, como não existe pílula, né, Paula, para substituir o exercício, pelo menos por enquanto, né? Que existem ali alguns estudos ali, mas isso provavelmente vai demorar muito tempo ainda, a galera tem que treinar. Então, esse ponto é a chave aqui, com certeza. Exatamente. É sempre um desafio. Eu que atendo muitas mulheres. As mulheres, em geral, têm medo, né, de fazer musculação e acharem que vão ficar muito grandes ou alguma coisa assim. Ainda existe esse preconceito, né, em alguma parcela. E aí é sempre importante a gente lembrar que não, que muito pelo contrário, é a musculação que vai definir, que vai fazer, que vai aumentar o metabolismo basal e que vai contribuir para que esses músculos fiquem bonitos e a gordura ali em cima seque, né, Rô? E assim, Paula, a gente já tem tantos anos de prática clínica, mas alguns preconceitos ainda existem, né? Assim como você disse com relação a mulheres e musculação, não é o assunto de hoje que é obesidade, é o assunto, inclusive, que você tem o seu módulo dentro da nossa pós, né? Falando de obesidade, hoje nós vamos falar de definição muscular, mas o obeso, ele espera emagrecer para depois começar a musculação, sendo que quanto antes ele começar a prática da musculação, isso, o objetivo será muito mais facilmente conquistado. Pessoal, não é porque eu adoro a musculação que eu estou puxando sardinha. É algo que é essencial, seja pensando no envelhecimento, seja pensando no emagrecimento. Não só a questão de ganhar músculos para estética, mas sim para a saúde. Músculo é saúde, assim Com como a Paula certeza. disse, até com relação ao nosso metabolismo basal, por exemplo. Paula, vamos falar de sono? Vamos, vamos. Porque antes da gente falar de proteína, carboidrato, lipídio, medicamento, suplemento, se não tiver treino e se não tiver sono, a gente não Com certeza. consegue, com certeza, ter o nosso resultado, Paula. Exato. A base da pirâmide, pessoal, quando a gente fala, né, de melhora de composição corporal, e é a definição que a gente está falando aqui, é exatamente isso: uma alimentação adequada, que não necessariamente inclui suplementos, né? O arroz e o feijão ali do todo dia, mais um treino adequado, direcionado e o sono. Durante o sono, a gente vai ter a produção de vários hormônios. É importante que se tenha não só um número mínimo de horas de sono, mas uma qualidade adequada para que o nosso corpo consiga se recuperar, prevenir o catabolismo, né, Rô? E assim, Paula, algo dessa que você está falando foi passando um filme na minha cabeça. Eu treino musculação desde os 12 anos de idade. E, claro, né, depois por causa da minha formação, eu comecei a trabalhar feito um maluco, igual todo mundo, obviamente, buscando seu espaço profissional. E uma das minhas estratégias, que se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria completamente, eu dormia muito pouco. Eu dormia pouco para encaixar uma rotina intensa de trabalho, estudo e do meu próprio treino. De alguns anos para cá, Paula, cerca aí de uns 4 anos,
eu virei a chave da minha vida com relação ao sono e com relação à atenção plena nas minhas atividades, seja com relação ao treino, à alimentação, exercício, trabalho, etc. E isso, hoje, eu tenho uma facilidade tão grande de me manter com um percentual baixo de gordura, porque hoje eu durmo o suficiente. Agora eu dormia 6 horas no máximo por dia. Primeiro, o apetite. Você já tem uma desregulação neuroendócrina e você tem uma fome muito maior. Segundo, recuperação, imunidade. Né? A imunidade cai, você vai perder treino. Então, sem dúvida alguma, parece. Hoje a gente até vê palestras muitas vezes sobre sono, onde nem o palestrante está dormindo bem. Então é algo assim, que está todo mundo falando sobre, mas pouca gente colocando em prática. E eu não tive prejuízo algum na minha vida profissional em dormir de 7 a 8 horas por dia. Pelo contrário, eu acordo todo dia com uma energia absurda para trabalhar, né, Paulo? Então, isso até é uma dica profissional, pessoal. Não negligenciem o sono. Dá um jeito, né? Mas não deixa de dormir bem. E o que eu vejo na prática é que com as pessoas, né, cada vez com demandas maiores de trabalho, de multitarefas, às vezes vão treinar também às 11 da noite, aí o cara fica super excitado, não consegue dormir, porque o exercício ele pode ter esse efeito estimulante, e ele vai ter horas de sono menor e uma qualidade de sono também pior. E esse treino, obviamente, não vai ter uma boa qualidade. Então, a gente precisa realmente fazer ajustes, muitas vezes, no nosso estilo de vida para que a gente consiga adequar isso de forma, né? de forma regular. E é isso. Às vezes também, vou treinar ali nesse horário. Olha, talvez seja melhor você pular um dia de treino. Então, né, se para completar 5, 6 treinos, você só possa treinar 2 dias naquele horário, talvez seja melhor você priorizar um outro dia que você consiga fazer treinos em 2 horários, alguma coisa diferente, do que em detrimento do sono prejudicar tanto essa qualidade quanto a qualidade do treino, essa série de fatores, né? Então, até uma dica, aproveitando. Se, pessoal, você treina tarde da noite, avalie se não tem como você treinar logo cedo, né? É o primeiro ponto, meio que óbvio, mas às vezes falta poxa, é verdade, né? Em vez de dormir tão tarde, vou dormir um pouco mais cedo e acordar 1 hora mais cedo e treinar. Ok. Se você treina à noite, cuidado com pré-treinos estimulantes. Até 6 horas antes de dormir, não seria interessante a utilização de suplementos com altas doses de cafeína, por exemplo. Então, é outro erro também clássico. Chega no final da tarde, a pessoa está cansada, toma um pré-treino, treina, não consegue dormir, acorda cansada, dá-lhe cafeína e acaba ficando nesse ciclo. E, em geral, a gente fala de 6 horas, mas a gente sempre lembra que existem os metabolizadores lentos de cafeína, né? Então, tem aquelas pessoas que realmente, depois do almoço, já não vão mais poder tomar. Então, o ideal do treino, priorizando a questão da qualidade do sono, é que você treine pelo menos 4 horas antes de dormir. E isso se o treino não te deixa extremamente estimulado. Para essas pessoas, o ideal realmente é tentar organizar e fazer esse treino mais cedo. E assim, pessoal, né, algo que só quando a gente já, né, eu tô com 41 anos, então já tenho muito tempo ali de bagagem de treino, de buscar essa rotina. Muita gente pode estar ouvindo isso e falar, nossa, isso é para uma vida de madame, isso é para a vida de não sei quem, isso é impossível. Tudo bem, pode ser impossível para você agora, mas você pode ter essa informação e ir ajustando gradativamente a sua vida até chegar realmente nesse ponto. Agora, ainda para finalizar o assunto de sono, pessoal, higiene do sono é algo que tem muito comentado hoje na internet, e sem dúvida alguma é a principal atitude, principalmente desligar de equipamentos eletrônicos, pelo menos ali umas 2 horas antes do sono. Algo que eu tenho feito comigo, que funciona muito, deixa o celular fora do quarto, você não precisa dormir do lado do telefone, né? Enfim, iluminação, tal, temperatura, tudo isso, né, vocês já devem ter visto em algum momento aqui no Instagram. Mas vamos passar agora, já puxando aqui mais para o nosso assunto, suplementação. Né? Temos algumas possibilidades de suplementação, mas lembrando, pessoal, isso daqui a pouco vai valer com relação à queima de gordura e para tudo mais. O suplemento só vai agir se você ajudá-lo. Então, você tomar um determinado suplemento, por exemplo, uma melatonina, mas em conjunto fizer a higiene do sono, pode ter um benefício até chegar ao ponto de você não precisar mais da melatonina. Agora, você não fazer uma higiene do sono e colocar melatonina,
talvez dê Não um faz resultado sentido. assim, pequeno. Aí você vai chegar a tomar daqui a pouco 10 miligramas de melatonina por dia e não vai estar tendo resultado. Sendo que muitas vezes com 500 microgramas associado na higiene do sono, isso já pode funcionar muito bem, né, Paula? Com certeza. E sempre, né, os pacientes, a gente sempre tenta ajustes naturais. Então, é isso que o Rô falou, a questão das telas hoje é um dos pontos principais, né? Harvard, por exemplo, recomenda que você desligue qualquer tipo de tela 90 minutos antes do horário, né, previsto de dormir, diminuição de luz e tudo. E as doses de melatonina para ajuste do sono, dos médicos do sono, elas variam de meio até no máximo 3 miligramas. Então vejam, né, que às vezes aquela pessoa que está tomando 10 miligramas de melatonina para dormir, isso daí já não está adequado. Outras estratégias, por exemplo, que com certeza o Rodolfo vai falar aí ao longo da aula, é o magnésio. O magnésio é um mineral excelente que a gente pode usar também, né, para melhorar a estratégia do sono, junto com o inositol. Existem até bons produtos no mercado que ajudam o seu cérebro a dar uma desligada. Muitas pessoas têm dificuldade, né, de colocar aí as ideias para baixo para poder descansar. Então, existem várias estratégias, mas tudo isso dentro de um contexto da higiene. A gente sempre tem que pensar na base da pirâmide, né? Então, não adianta nada você ficar ali no celular tomando melatonina. Tá? E até algo interessante, né? Nessa minha nova fase de vida dos últimos anos para cá, Paula, muitas vezes eu comento coisas que para o meu dia hoje são naturais e até alguns amigos assustam ou acham que é mentira. Quando, por exemplo, eu falo que eu não uso despertador. Eu não uso despertador porque eu acordo todo dia no mesmo horário, talvez um minuto para cá, outro minuto para lá, mas é algo que é simples do nosso corpo. Durante toda a nossa evolução foi assim do Exato. smartphone para cá que tudo isso virou de ponta cabeça, né, Paula? Outro ponto que eu achei interessante, né? Você citou magnésio, a questão do magnésio inositol, inclusive na nutrição esportiva a gente usa muito para recuperação, né? Falando até aproveitando esse suplemento. Mas quando fala assim em magnésio, pessoal, isso é importante até para o nosso paciente. Nós estamos sempre também orientando, não simplesmente falar do suplemento, mas os alimentos fonte para essa pessoa ir aprendendo a educação nutricional, né? Ter realmente, por mais que seja difícil, uma alimentação variada, onde você tenha todas as fontes de vitaminas e minerais necessários, exceto, claro, vitamina D e alguns casos específicos de algum vegano que nós temos que suplementar a vitamina B12. Então, sempre a suplementação associada ao estilo de vida, no caso do sono, vai suplementar um mineral, vai suplementar um magnésio, explica para o paciente os alimentos fonte. Um exemplo clássico, semente de abóbora, um alimento que é muitas vezes ignorado, né, mas tem assim uma quantidade de magnésio excelente. Além disso, também estimular abacate, aveia, oleaginosas, leguminosas, realmente uma alimentação completa quando você for prescrever uma suplementação. Eu sinto que isso falta muito na prática clínica, né, Paula? Está muito carboidrato, proteína, magnésio, zinco e cadê a comida, né? Então estamos falando Exato. pouco de comida. E sempre lembrar que a biodisponibilidade dos nutrientes que vem do alimento in natura, ela vai ser muito melhor do que dos suplementos, né? Então, às vezes a gente esquece disso. O corpo vai absorver muito melhor tanto o magnésio quanto a grande maioria aqui dos nutrientes quando isso vem de uma fonte realmente alimentícia e não de um suplemento. Então, é isso que o Rô falou. E por isso que esse tripé aí precisa estar muito bem equilibrado. Falaram outras coisas aqui dos chás, por exemplo, o mulungu, eu adoro também, o GABA. Então, tem muitas coisas, mas, de novo, a gente precisa sempre insistir nessa questão da higiene, dessa rotina, Paulo, né? até antes eu vou fazer uma pergunta para você, mas antes aproveitar a questão do chá. Pessoal, não é só tomar um chá, seja lá de Melissa officinalis, mulungu, passiflora, camomila, etc. É a maneira como você vai fazer esse chá. Não adianta estar lá esquentando o chá com o celular na outra mão, né? Brigando com o marido e esquentando o chá. Não, é aquele momento pleno, né? De fazer, de sentir o aroma, né? A própria aromaterapia lavanda, inclusive no ambiente Adoro. do quarto, né? Não é só, isso vale também para o prato de comida, não é só o que tem no prato, é a maneira como você come, a maneira como você toma o chá. Agora, Paulo, um caso clínico assim que você deve passar muito. O paciente chega até você utilizando alguma medicação, muitas vezes até por conta própria, Uhum. para ajudar ali no sono. Como que muitas vezes, claro, cada caso é um caso, mas de uma maneira geral, assim, como que você atuaria?
Então, eu sempre tento orientar essa base, né? Então, como é que tá a higiene do sono, o horário do treino, o tipo de medicação, porque em geral, às vezes o paciente já vem tomando algum outro remédio, algum pré-treino, então ele pode estar tomando algum estimulante ali que gerou, ou alguma medicação, por exemplo, vamos falar aqui o nome comercial mesmo, porque aí fica todo mundo mais bem situado, né? Mas o Venvance, que é um remédio para transtorno de atenção e que também pode ser usado em compulsão alimentar. Então, pacientes que vêm em uso de Venvance e desenvolveram insônia. Então, ou precisa reavaliar o uso dessa medicação, ou precisa mudar o horário, ou reduzir a dose. Então, primeiro a gente entender qual a causa desse problema, a gente melhorar esses fatores desencadeantes e aí depois tentar reduzir a dose. Se é um paciente que já tem um processo de insônia mais crônico, já vem acompanhando com outro profissional, então muitas vezes eu entro em contato e vou fazer esse ajuste. E tem muitos remédios para insônia, Rô, que alteram peso, né? Tem muitos mesmo. A grande maioria dos medicamentos, da classe dos medicamentos para aumentar o sono, eles podem gerar aumento de apetite. Então, tudo isso a gente precisa, né, tá entendendo ali. Às vezes é isso, o paciente começou com distúrbio de sono, começou a usar determinado medicamento e ganhou peso. Então, a gente precisa intervir aí também, porque senão você vai ficar num cabo de guerra, né? E aí ele não chega na definição muscular, que foi o que trouxe ele aqui. E o que está acontecendo é uma medicalização absurda, né, Paula? A pessoa toma o Venvance para trabalhar, Rivotril para dormir e vai achando que isso não vai ter nenhum problema, né? É o que eu Então, vejo enfim, muito, né? assim. É muito triste, na verdade, né? Mas E, tem. e Paula, muito fácil a gente falar de recomendações de proteína, carboidrato, lipídio, que já já eu chego lá. Mas vamos imaginar assim, aquele paciente que chega até a clínica com aqueles níveis hormonais todos bagunçados, né? Uma testosterona baixa, enfim, né? A importância também de ajustar todo esse ambiente em conjunto com a prescrição, né? Às vezes a pessoa está lá seguindo a sua rotina alimentar direitinha, que o nutricionista elaborou aquele plano, mas o ambiente em si, né, hormonal, por exemplo, não está bem favorável. A saúde mitocondrial dessa pessoa não está adequada, a resistência à insulina. E muitas vezes isso, em muitos casos, eles precisam de uma intervenção medicamentosa, né, Paula? Né? Muitas Com vezes se certeza. fala, não, para obesidade, principalmente obesidade, é só restrição calórica, né? Mas a gente está falando de algo, né, Muito extremamente mais complexo. multifatorial, né? Para um assunto até para uma outra live que envolve muitos e outros fatores, inclusive comportamentais, mas realmente muitas vezes a pessoa precisa também desse suporte médico, né? Daí vem a nutrologia realmente dentro, né, desse trabalho em conjunto com o nutricionista, né? Um ao Com complementando o certeza. outro. Às vezes o pessoal me pergunta, eu vou no nutrólogo ou vou no nutricionista? Como se fosse concorrente, um Uma escolha, complementa o outro, né? exato. Exato. E isso é um ponto que eu bato aí há anos, porque eu sempre trabalhei de forma multidisciplinar, eu sempre trabalhei junto com nutricionistas. E esse é um dos grandes diferenciais, inclusive aqui falando da pós, né, Rô? Porque o tempo inteiro a gente vai falar dessa interdisciplinariedade, de Complemento. aonde cada profissional consegue agregar isso de forma melhor. Hoje, na minha prática, eu já atendo junto com nutricionistas. Frequentemente eu recebo pacientes de alguns nutricionistas que já detectaram esse tipo de alteração nos exames ou já viram alguma, né, alteração ali que ele está limitado de fazer uma prescrição medicamentosa e acaba me encaminhando para a gente associar esse processo. Então, com certeza absoluta, né? A gente, uma mulher na menopausa, por exemplo, ela vai ter muito mais dificuldade de atingir um bom percentual de gordura se ela tiver com toda uma restrição hormonal e sintomática e sem dormir. Não necessariamente ela vai entrar com a reposição hormonal, mas a gente precisa ajustar o sono, tem uma série de outros. E muitas vezes os hormônios não se trata, ajusta-se hormônios não necessariamente com hormônios, né? Exato, exato. Um exemplo clássico disso, né, são os obesos, especialmente os homens obesos. Então, embora a gente tenha vários protocolos para reposição hormonal em homens obesos, isso está bem indicado, mas a gente percebe que quando a gente ajusta o estilo de vida e a gente já baixa o peso, baixa o percentual de gordura, melhora a inflamação subclínica e previne essa aromatização, né? Que é aquela conversão do hormônio
masculino em estrogênio, que acontece muito em altos percentuais de gordura, você já melhora os níveis de testosterona desse paciente. Então, a gente precisa sempre ajustar esse processo para que o paciente atinja lá os objetivos maiores no final. Eu puxei esse gancho, lembrando, pessoal, amanhã nós teremos uma live sobre reposição hormonal masculina e na quarta-feira sobre reposição hormonal feminina. Não adianta a gente pensar em algo separado, é tudo junto, né? Realmente nós precisamos ter, né, esse conhecimento, essa visão de todos os aspectos. Do mesmo jeito que o nutricionista precisa compreender os aspectos relacionados aqui à prática médica dentro aqui de uma equipe multidisciplinar, o nutrólogo também precisa compreender como se elabora um planejamento alimentar adequado para cada situação, para que todo mundo trabalhe em conjunto, né, Paula? Essa é a nossa ideia justamente aqui da pós-graduação. E que a gente tenha bons resultados assim, né? Porque cada um vai estar oferecendo o que sabe fazer de melhor. Eu falo que, enquanto nutróloga, se eu tivesse que, por exemplo, orientar um plano alimentar, a minha consulta teria que demorar 2 ou 3 horas. Exatamente. Eu tenho certeza que o Rodolfo, assim como outros nutricionistas que trabalham comigo, fazem isso com muito mais qualidade do que eu. Até porque a gente tem um tempo limitado de estudo, então, se eu estou estudando, né, todas as classes, todas as drogas que estão saindo anualmente, não tem como eu estar me atualizando da mesma forma em mudar planos alimentares, em novas estratégias. Então, a gente unindo forças, especialmente com o aumento de tecnologia e de artigos e da ciência cada vez mais dinâmica, como vem sendo agora, da gente unir para potencializar e oferecer o que tem de melhor. Perfeito. E, Paula, a gente falou já de alguns pilares aqui da definição muscular, que, pessoal, sendo muito sincero, isso que a gente está falando, até acho que metade aqui da nossa live, que é o que talvez o pessoal está esperando aqueles protocolos prontos e tal, que a gente vai falar já já, esses pontos aqui iniciais são mais importantes. Né? Porque é aqui que o pessoal erra no sono, erra muitas vezes numa inadequação hormonal, não vai tratar realmente o seu quadro hormonal, e não tem, agora outro ponto que eu vou entrar, não tem paciência com o processo, que isso para mim eu não consigo entender. Como as pessoas estão tão ansiosas para quererem mudar a fisiologia, quererem mudar algo que é imutável. Eu até brinco assim, Paula, isso aqui não é comigo, você vai reclamar com Deus, porque eu não posso fazer nada. É igual, pessoal, quem me acompanha sabe, eu tive, né, uma lesão, que eu tive uma ruptura 100% no tendão do quadríceps. No dia da minha lesão, a hora que eu pus a mão, né, já liguei para o fisioterapeuta, só perguntei para ele, vi que tinha rompido. Quantas semanas de recuperação? E eu me lembro exatamente. O Davi me disse, são 8 semanas. Eu estou na 7ª, falta uma. Não tem como eu acelerar esse processo. Eu estou usando o que existe de melhor de suplemento. Um médico fenomenal me operou, tem um fenomenal fisioterapeuta. Estou usando o GH e tudo mais que vocês podem imaginar. Não tem como de acelerar esse processo. O que eu consigo é fazê-lo da melhor maneira possível. E isso eu quero chegar aonde? No emagrecimento, na queima de gordura corporal. Se você tem 3 quilos, que é pouca coisa, de gordura corporal para atingir a definição muscular dos seus sonhos, não adianta você querer fazer isso em 1 ou 2 semanas. Você precisa ter uma programação que vá de encontro com a realidade da fisiologia, né, Paula? Então a gente tem que ter paciência, né? Qualquer medida drástica vai fazer o quê? Perda de massa muscular. Se você faz 3 vezes por semana determinada atividade física, vamos imaginar a musculação. E na semana seguinte você começa a fazer 6 vezes de musculação, coloca uma atividade aeróbica extra e restringe a ingestão calórica, você vai mandar 2, 3 quilos de músculo em uma semana para o espaço, né, Paula? Então, realmente, semana a semana, essa combinação do aumento do gasto de energia ou a redução da ingestão calórica. Nunca fazer os dois em conjunto na mesma semana. Primeira semana que seja, aumentar o gasto energético. Avalia, veja como foi a semana. Na semana seguinte, você reduzir a ingestão calórica, mas sem aumentar o gasto energético. E vai fazendo esse joguinho, né, Paula? Claro, quando está bem orientado, é só seguir o plano. Mas muitas vezes a pessoa não tem aquela orientação da maneira como ela gostaria, ela tem que aprender também a se autoavaliar, né? Até para levar para o consultório do profissional mais informações, né? Não, e o que eu sinto é assim, né? As pessoas, elas buscam muito facilitadores, né? Então, assim, a pessoa, ela não quer emagrecer, ela quer ser emagrecida, ela quer realmente a pílula mágica que faça aquilo. Quando a gente fala de definição muscular, muitas vezes a gente tem facilitadores nesse processo. Então, a gente tem alguns hormônios que, de fato, podem ser utilizados.
Mas só vai fazer sentido se, de novo, toda a pirâmide que a gente está falando estiver bem estruturada, porque senão não vai resolver, né? E você também talvez até atinja algum resultado a curto prazo, mas que não vai ser sustentável. Então, as pessoas que olham a foto do Rodolfo aí no Instagram, quantos anos você treina? Você falou, né, Rodolfo? Mais de... E olha só, Paula, é quase interessante, 30 né? anos treinando. Ano que vem eu faço 30 anos de treino. Eu comecei com 12, né? Mas eu posso dizer, Paula, que apenas nos últimos anos que eu entendi realmente o processo. Olha que coisa interessante. Hoje, para mim, sendo muito sincero, é muito fácil ter um percentual de gordura baixo. Porque eu entendi que não existe projeto, que não existe. Eu vejo até agora o pessoal projeta, não sei o que, projeta. Cara, não é projeto, é se alimentar saudável, Estilo de é ter vida, né? descanso. É ir para academia porque você gosta de ir para academia, não é porque você está buscando um determinado físico. Mas eu sei, pessoal, isso leva anos e anos e anos até entrar realmente essa chave virar e se tornar algo automático. Mas o que realmente eu garanto para vocês que a gente precisa evitar são as restrições severas, que realmente isso não vai acabar bem. Isso pode gerar até quadros de distúrbios alimentares. Eu passei por tudo isso, né? Já teve casos assim durante alguns anos da minha vida, onde eu mantinha uma dieta, um tipo de dieta insustentável, estava lá com o físico do jeito que eu gostava, mas sofria com aquilo. Tinha crises assim de impulsividade de comer até realmente, né, aquela angústia, aquela gana, que muita gente aqui que deve estar nos assistindo passa por isso. Também. Então a gente tem que quebrar esse ciclo, né? Porque às vezes as pessoas ouvem esses relatos, imaginam que é alguém que é obeso, alguém que está anoréxico. Não, mas tem muita gente saradíssima com o físico que você sonha, que sofre dentro da casa dela em quatro paredes. Ela está ali sofrendo, né? Ela tem aquele físico no Instagram maravilhoso, mas ela sofre. Eu já passei por isso. Faz muitos anos, na minha adolescência, não tinha rede social, ainda bem, porque senão o sofrimento seria maior na época, mas todo mundo me elogiando lá na academia e dentro da minha casa eu sofrendo, né, com aquilo. Hoje, para mim, é algo super natural, mas eu sei que demora um tempo para a gente conseguir virar essa chave. Mas quanto antes você conseguir, mais você vai ter, não vou nem dizer sucesso no objetivo, porque o objetivo, como eu disse, muitas vezes você conquista dessa maneira maluca, mas você vai ter mais, você vai ser um ser humano melhor, você não vai ser um ser humano insuportável, porque em alguém você vai ter que descontar essa raiva, né? A raiva de não estar podendo comer aquilo que você gosta, não poder sair de casa, muitas vezes sobra para o marido, sobra para o namorado, sobra para a esposa. Então, você vai ter uma pessoa mais, vai conviver melhor com as pessoas, inclusive com você mesmo. E atingir um certo equilíbrio também, né, Rodolfo? Porque eu acho que, assim, cada vez mais a gente tem transtornos alimentares associados, né, a essa questão da composição corporal. Então, a gente pensa em transtorno, sempre pensa na anorexia ou na bulimia, mas a gente tem a vigorexia, a gente Perfeito. tem, então, transtornos hoje associados. O próprio dismorfismo corporal, às vezes atendo pessoas, assim, com percentual de gordura invejável, um corpo invejável e que estão extremamente insatisfeitas ou estão realmente angustiadas, como você falou. E que muitas vezes não vivem, né, do corpo, da composição corporal, mas se comparam com pessoas que vivem disso, né? E querem, a qualquer custo, atingir os mesmos objetivos. E eu falo, gente, se você é uma mãe, né, que tem ali filho pequeno, que tem 1 hora para treinar 4 vezes por semana, não adianta você querer se comparar com uma pessoa que vai poder treinar 3 horas por dia, que vai poder fazer XY tratamentos estéticos. E as redes sociais, elas deturpam muito isso. E eu acho que nós, como profissionais assim da área, a gente sempre acaba buscando coisas enfim, que já foram dores na gente mesmo, né? Eu fui Com bailarina, certeza. fui modelo, então assim, trabalhei com coisas que trabalhavam muito com o corpo e que também tive ali já os meus momentos de transtorno, né? Imagino. Então, é muito complexo. E, de novo, quando a gente está amparado por profissionais, a gente consegue fazer isso de uma forma muito melhor, mais equilibrada, né? Porque, enfim, você vai ter pessoas que vão te dar essa orientação e fica muito mais fácil esse processo. E aí, falando um pouco também da questão da definição, né, Rô? Muitas vezes, por exemplo, eu atendo muito emagrecimento. Então, muitas vezes eu tenho um paciente que está com ou obeso ou com um sobrepeso importante e eu falo, olha, a gente vai buscar a definição, mas a gente vai ter que fazer isso em 2 etapas. Primeiro a gente vai trabalhar a perda de peso, uma perda de volume maior,
né? Aonde a gente vai sempre fazer a musculação para tentar manter esse metabolismo basal e evitar o reganho de peso, mas num primeiro momento você não vai conseguir ver essa definição. Muitas vezes o próprio paciente que quer também um aumento de volume, uma hipertrofia, né, Rô? Você vai precisar fazer um aporte calórico muito grande, ele vai ganhar volume, mas não vai ganhar com tanta qualidade. E aí, num segundo momento, a gente vai para esse processo de definição. Então, de novo, aqui entra o processo de paciência. Muitas vezes a gente não vai conseguir, né, ter tudo ao mesmo tempo. A gente precisa dividir esse tempo aí. Achei fantástico isso que você disse, Paula, porque eu vejo muitas pessoas bolando estratégias, mas estratégias engessadas. É ciclo de carboidrato daqui, assim, mas não se baseia exatamente na onde. Vou dar um exemplo prático aqui de uma pessoa que hoje é meu parceiro de treino, começou com meu paciente lá atrás, que é o Gustavo, que você conhece bem. O Gustavo, ele estava obeso, com mais de 160 quilos, aí ele foi emagrecendo. Chegou ali na... Vamos falar assim, números de peso para balanço para ficar muito simples, né? Da gente tá entendendo. Aí ele chegou ali nos seus 90 quilos. O Gustavo tem 1,90 m e pouco. Então ele estava muito magro, né? Tá 90 quilos. Para quem pesava mais de 160, ele estava muito magro. Aí a gente começou um processo de ganho de massa muscular. E ele foi devagarinho subindo até 115. Aí ele estava forte, mas não tinha definição. Aí a gente já passou por uma nova etapa, assim, cada etapa, pessoal, estou falando de meses, tipo 6 meses cada etapa. Aí nós passamos por uma nova etapa, que a gente finalizou há poucas semanas, onde ele reduziu até 100 quilos. Então ele já estava com outro físico muito melhor do que aquele anterior de 90, né? Ele tinha mais de 10 quilos, com mais músculo e ainda com menos gordura do que quando ele tinha 90. Agora, a gente está subindo de novo. Gradativamente, ele vai chegar num 115 de novo, para descer depois para um 105, talvez, né? É muito relativo isso, né? Falando aqui de peso só para... Enfim, pessoal, mas não é porque a gente faz abracadabra e pimba. Não. A gente analisa, olha, agora será mais interessante ganho de massa muscular, agora perda de gordura. Porque estamos falando de dois trabalhos que são antagônicos. A não ser que seja uma pessoa iniciante, a gente não consegue um ganho de massa muito significativo e uma perda de gordura muito significativa, né, Paula? Então é importante o feeling do profissional realmente estar observando o seu paciente, em conjunto, claro, uma equipe, né, nutrólogo, nutricionista, treinador, e fica tudo perfeito, para realmente chegarem naquele consenso. Não, agora, durante tantos meses, vamos ganhar massa muscular, ou então reduzir gordura corporal. E até também, Paula, vamos falando aqui daquele processo que está vindo muito bem na definição, mas começa o aumento do apetite, fica muito alto, que é uma reação fisiológica natural, e também a pessoa cansa daquele tipo de trabalho, né? Aquela de alimentação com uma menor quantidade de alimento, por mais que a dieta seja bem volumétrica, não é a mesma coisa de quando a gente está comendo maiores quantidades. Então é interessante também dar uma pausa, no sentido de, não, vamos fazer 4 semanas para a gente lapidar melhor o seu físico. Aí entra o trabalho de um treinador de alta qualidade. Vi aqui que a minha amiga Alessandra Pinheiro está aqui na live, uma das melhores treinadoras do Brasil, que faz esse tipo de trabalho como ninguém, onde muitas vezes vê lá a mulher, vamos mudar aqui mudar o sexo, está falando do homem, que é Gustavo, pensar aqui numa mulher que tá bem, mas ela tá com um pouco glúteo. Pega 4 semanas, ativa mais aquela região. Então, isso poderia estar muito, muito bem ajustado também. Não aquele trabalho só definição, definição, definição até o final, né? Muitas vezes a gente precisa dessa intercaladinha. Com certeza. E por isso que é importante a gente estar acompanhando o paciente de forma, né, contínua para ir fazendo esses ajustes. É muito comum o paciente cansar do processo, especialmente quando a gente não está falando de atletas profissionais, né, ou de pessoas que realmente vivem da composição corporal. Em geral, elas acabam se obrigando a manter, né, de uma forma mais regular nesse processo, mas a grande maioria dos nossos pacientes no consultório, sejam esportistas, né, ou sejam ali pessoas que só querem melhorar a composição, eles cansam. Então, faz total sentido a gente fazer essas pausas e trabalhar a expectativa também, né? Uma outra coisa aqui existem biotipos bem determinados, então a gente sabe ali que tem algumas pessoas que vão ter mais facilidade para ganhar massa muscular, outras menos. E a gente precisa alinhar a expectativa, porque hoje, de novo, com essa questão das redes sociais, às vezes o paciente chega com uma foto e fala, olha, eu quero ficar assim, eu quero essa perna, né? Eu quero essa barriga. Só que muitas vezes
Difícil. constitucionalmente, ele não tem aquilo, né? Eu dou um exemplo, eu sou muito alta, então, assim, eu tenho 1,20 m de perna, gente. Para aumentar esse quadríceps aqui, ó, tem que suar muito. Então, não adianta eu me comparar com outras pessoas que vão ter uma perna, né, com muito mais volume do que a minha. A gente precisa tentar buscar a nossa melhor versão, né? Então, alinhar essas expectativas também acho super importante, além da questão do tempo, né? E de tudo isso que a gente vem falando aqui. Nossa, perfeito. E Paula, na hora que você vai falando, eu vou já imaginando mil e uma situações. É tão gostoso falar sobre não só esse assunto, sobre nutrição, nutrologia, né? Como que é gostoso daí, Paula. Até tem muito estudante, tem muito profissional aqui assistindo. O pessoal fica me perguntando muitas vezes meio que uma estratégia de sucesso profissional. É a mal que faz, né? Quando a gente conversa, eu fico olhando aqui você falando, brilho o olho, né, um do outro. É a mal que faz, né, pessoal? Isso é o primeiro ponto de tudo, né? Com Enfim, certeza. mas outro dia a gente fala sobre carreira. Paula, De uma fato. confusão também muito grande que as pessoas fazem sobre a distribuição de nutrientes nessa fase de definição muscular, acho importante aqui a gente deixar claro. Proteína, ou melhor, alimentos fontes de proteína são fundamentais nessa fase. Por quê? Saciedade é um primeiro ponto. O alimento fonte de proteína, ele traz mais saciedade do que um alimento fonte de carboidrato. Se você pegar uma batata e comer ela sozinha e um pedaço de frango com a mesma ingestão, com o mesmo valor calórico, claro que o peito de frango vai te trazer mais saciedade, né? Então, isso é um primeiro ponto. Termogênese gerada pelo próprio alimento, no caso da Sim. proteína, tem esse efeito termogênico. E também, algo que é fundamental, voltando àquele assunto lá do comecinho, manutenção da massa muscular. Então, nós precisamos de uma ingestão de proteínas adequada para a manutenção da massa muscular. Agora, a dica de ouro para vocês. A gente precisa, em gramas de proteína por quilo de peso, mais proteínas na fase de definição do que na fase de ganho de massa muscular, por incrível que pareça. Existe uma supervalorização da proteína para ganho de músculos, o que é fato, precisamos dela. Mas quando o objetivo é definição, a gente precisa mais ainda. Em matemáticazinha, né, de receitinha de bolo para vocês. Para quem está consumindo em torno de 2,2 gramas de proteína por quilo de peso, lembrando, distribuído em pelo menos 4 refeições do dia, no momento de definição, vai subir para 2,5, muitas vezes chegando até em 3 gramas de proteína por quilo de peso. Né? Falando aqui da prática clínica, né, do nutrólogo e do nutricionista, a gente vai se basear também por exames laboratoriais, verificar níveis de ureia, associar com aspectos clínicos e deixar essa ingestão cada vez mais exata. Esse 2,2 pode ser 2,4 para um, 2,3 para o outro, 2,6 para o outro, mas essa regra de realmente mais proteína na fase de definição, isso é muito importante. E qual o alimento fonte de qual nutriente nós vamos reduzindo? Alimentos fontes de carboidrato, mas não chegar ao ponto de restringir o carboidrato da dieta. Estou falando de alguém que para ganhar massa está comendo bastante carboidrato e para perder gordura vai reduzindo essa ingestão de carboidrato conforme vai tendo o seu resultado. E aí, né, Rô, só falar, porque justamente é isso. Especialmente as mulheres, elas são mais carbofóbicas, né, por natureza. Então, assim, existem diferentes tipos de carboidrato, né? Então, priorizar os carboidratos de baixo índice glicêmico, isso é importante. Mas a restrição total de carboidratos também num processo tanto de ganho de músculo quanto de definição, ele vai atrapalhar esse processo. Você vai acabar catabolizando, né? Fala um pouco sobre isso. E Paulo, algo assim interessante. Na academia, é muito comum encontrarmos aquela mulher que está com um top, aquele abdômen trincado, e geralmente está com uma blusa amarrada para esconder a bunda. Por quê? Porque não vai ter bunda. Porque é nítido, assim, aquele físico catabólico, né? O abdômen está trincado, mas o glúteo foi embora, porque tá sem glicogênio naquele músculo. Então, ela não tem aquela musculatura densa, né? Que conseguiria, com uma ingestão adequada de carboidratos. Eu sei que é tentador, porque quando você restringe o carboidrato da alimentação, você sobe na balança, o peso despenca, porque você elimina a sua reserva de carboidrato na forma de glicogênio. E assusta muito no final de semana que você come mais carboidratos, você subir na balança e ver lá que subiu 1, 2 quilos, né? Porque você fez a nova síntese de glicogênio. Então dá aquele susto com relação ali à balança. Agora, Paula,
Quando fala carboidrato, é que eu tô pegando muito no pé do pessoal com relação a esse tema. Carboidrato e alimentos fonte de carboidrato. Porque não dá para a gente colocar na mesma situação um pacote de bolacha junto com carboidrato vindo de frutas, vindo de arroz. Então, buscar uma fonte adequada. O que eu tenho visto até por profissionais da área é simplesmente pensar em nutriente. Então, coloca tudo na mesma coisa, sendo que não dá para a gente comparar um alimento fonte de carboidrato vindo ali de uma origem natural comparando com alimentos industrializados, né? Então, esse é um ponto também chave aqui na escolha dos seus alimentos. Particularmente, eu não concordo com essa visão onde, por exemplo, arroz branco é igual ao arroz integral. Não, não é igual. Né? Não é igual, mas em hipótese alguma. Agora, aquela pessoa que odeia o arroz integral, ela pode comer o arroz branco e capricha na salada. Agora, se ela odiar a salada também, pô, adulto com paladar infantil, é a hora também de, pô, dar um chacoalhão na pessoa. O que você quer, meu amigo? Você quer ter resultado? Eu brinco que ou você quer babar, tudo né? na vida, né? Não dá para ter tudo na vida. Né? Exatamente. Aqui, por exemplo, de novo eu vou citar ela, Paulo, porque é até uma profissional para um dia a gente bater um papo nós três, a Alessandra Pinheiro. A Alessandra Pinheiro tem 46 anos, ela deixa claro realmente a idade dela, e aí eu acho fantástico isso, ela mostrar que é possível uma mulher de 46 anos ter um físico absurdo de qualidade, de definição, de tudo mais. Claro, é uma atleta profissional, né? Então uma vida dedicada aqui ao treino, mas vai ver se ela tem lá mimimi com relação à alimentação dela. Não tem. É ali, é ferro e fogo, é alimentação correta, é treino correto, é uma vida para aquilo. O resultado é o físico dela, né? Que é fenomenal. Então não adianta a gente, isso não é para mim. Então aceita, né, Paulo? Isso também é muito importante, né? Exatamente. A gente ter essa postura no consultório, não ficar também plantando sonho. E outra, muitas vezes com esse chacoalhão a pessoa acorda e aí ela vai mudar de vida, né? É alinhar as expectativas, né? Isso. Você quer esse físico, você precisa fazer o que precisa ser feito para conquistar. Não adianta, né, ficar achando que comendo bolacha ou sem comer determinadas coisas você vai conseguir atingir. De novo, existem medicamentos, né, algumas coisas que são catalisadores, que facilitam esse processo, mas eles não vão conseguir substituir tudo isso. Então, precisa, né? É uma questão de escolha. Eu acho que assim, né? A gente que é adulto, você come, né? Você vai fazer as suas exceções, mas ali você vai colocar dentro dos seus objetivos, não tem como. Então, ali a expectativa é sempre importante. Aí, Rô, só fala sobre isso também, que eu vejo que é muito comum, assim, né, de erros dos pacientes, a questão dos fracionamentos, porque, enfim, né, especialmente em relação à proteína, existe um limite máximo, né, ali, submáximo, de que o corpo consegue absorver por refeição, e às vezes o paciente acha que vai comer tudo em uma ou duas e não vai conseguir manter esse aporte adequado, né? Perfeito, Paulo. E falando desse tema especial de definição muscular, o jejum, da maneira como muitas vezes ele é preconizado, de 2 refeições, aquele mais clássico em si, ele não entraria numa proposta como essa, porque nós precisamos de pelo menos 4 refeições do dia contendo proteínas. Agora, encaixa muito bem um jejum noturno de 12 horas, algo mais tranquilo, mas nada tão agressivo. Como, por exemplo, às vezes o pessoal me manda mensagem, estou fazendo um jejum que eu só posso comer do meio-dia às 6 da tarde. Vai perder massa muscular, desculpa, não é fisiologia, é aquilo que eu brinco. Vai reclamar com Deus, não é comigo, né? Então a gente precisa de pelo menos 4 refeições contendo alimentos fonte de proteína. Geralmente, falando em gramas de proteína, de 20 a 40 gramas de proteína por refeição é o que nós precisamos para estimular uma síntese proteica adequada. Mais do que isso, já não teríamos maiores benefícios. Agora, a ingestão de alimentos fontes de carboidrato, uma dica muito prática, é distribuir de acordo com o gasto energético do seu paciente. O que ele vai fazer nas próximas horas? Ele vai ficar sentado ou ele vai treinar? Ou o trabalho dele exige um gasto de energia? Porque no meu caso, eu vou para academia todo santo dia e quando eu não estou machucado eu vou até 2 vezes, mas eu trabalho sentado. Então, na hora da elaboração do plano alimentar, tem que se considerar isso. Diferente de alguém, vou imaginar um garçom que trabalha a cozinha do restaurante embaixo, ele tem que servir clientes em cima. Quantas vezes ele não sobe na escada? Então, tudo isso está perguntando, né, realmente, como que é a rotina do paciente para fazer a melhor distribuição de alimentos fontes de carboidrato. Gorduras, priorizar aqui gorduras
principalmente insaturadas, mas igual no caso. A pessoa que consome carnes, ela vai buscar carnes mais magras. Então, até um terço da ingestão de gorduras saturadas, não teríamos tanto problema. Agora, muito cuidado falando nisso com óleo de coco. Tá, pessoal? Eu vejo assim, uma utilização, café com óleo de coco para cá, para lá, é saber. O problema é quando você não sabe. É saber que é uma gordura saturada. Então, cuidado com a ingestão dela em uma quantidade muito grande. A receita com óleo de coco em altas quantidades de bolo, etc. É tipo, se não tem açúcar, pode, né? Depende, né? Então, analisar também os tipos de gorduras. Uma alimentação com boas escolhas de elementos fontes de carboidrato e elementos fontes de proteína, você já vai ter uma boa ingestão de gorduras que você pode complementar com abacate, azeite de oliva extra virgem. Você pode utilizar oleaginosas, as próprias sementes, que aí você fica num perfil nutricional muito bem distribuído. E, claro, o que faz a grande diferença são as escapadas, né? Então, o problema, pessoal, não é escapar da sua rotina alimentar, mas sim você, primeiro, não saber o que você está fazendo, está comendo um alimento que você acha que é saudável e não é. Dei o exemplo aqui de um bolo de amêndoas com pasta de amendoim, com óleo de coco. Nossa, tem mais caloria do que o bolo com açúcar, se bobear. Então, isso é uma bobagem, sair da sua rotina alimentar com isso. E outra, vai comer sua cerveja, vai tomar sua cerveja, vai comer sua lasanha, vai comer sua picanha com gordura, deguste, curta aquilo com a família, com os amigos. Não vai fazer isso trancado em casa sozinho, com culpa, achando que essa vai ser a última vez da sua vida que você vai comer. Então, é saber sair da dieta. E aproveitando, Paula, tem que falar de álcool, né? E olha, aqui eu confesso para vocês. Isso eu gostaria... Se me perguntasse, Rodolfo, você gostaria de mudar algo nas leis da nutrição? Gostaria. Álcool. Eu queria que o álcool fosse parte da nossa gestão hídrica. Eu adoro cerveja. Eu gosto de cerveja. Eu sou raiz, não é nem vinho, então é cerveja. Mas o álcool... Agora, vocês querem outra pergunta. Querem algo que realmente ferra a estética de vocês, a recuperação e tudo mais relacionado à parte esportiva? É o álcool, né? Então, sem dúvida, um atleta que bebe, independente da modalidade esportiva, ele está bem atrás dos demais ali companheiros que não bebem. Porque, pessoal, olha só, algo que ninguém pensa. Você está lá ingerindo, agora tudo é caloria na internet. Ou está comendo um determinado prato que tem 1.000 calorias, já é um prato calórico, ok. Agora você acrescentou uma bebida alcoólica com 500 calorias. Aí você, na cabeça até do profissional de nutrição, muitas vezes, e do nutrólogo, ele pensa, nossa, então vai ingerir 1.500 calorias. Não vai. Porque a sobrecarga hepática daquele álcool vai atrapalhar a metabolização das outras 1.000 calorias. Você está fazendo uma confusão no seu corpo, porque você está ingerindo muita caloria, muita energia para ser metabolizada, só que você está atrapalhando o processo de metabolização. Então, assim, resumindo, é péssimo. Se for beber, faça com consciência, deguste, e se o seu objetivo realmente é muito alto, né, esteticamente falando, considere a possibilidade de diminuir ou até de eliminar o álcool durante esse processo. Ah, são 8 semanas que eu quero o melhor resultado. Tira o álcool, né? Eu odiaria, odeio estar falando isso, porque eu adoro o álcool, mas é uma diferença absurda. Até nesse meu processo de recuperação, eliminei o álcool por completo. Poxa, até a vontade de ficar saindo da rotina alimentar é menor, porque o álcool, o ambiente que ele é consumido, não é no café da manhã. Você não toma cerveja comendo omelete no café da manhã. Você já está no ambiente, com amigos, que a hora que acaba o copo já vem, o outro já enche. Está acompanhando, você não vai estar acompanhando clara de ovo, você vai estar acompanhado de torresmo, de mandioca frita e por aí vai, né, Paulo? Então, antes de dormir, o álcool atrapalha o sono, então é uma bola de neve, né? Para esse nosso objetivo de hoje é uma bola de neve. Não tem como a gente não falar do álcool a verdade sobre ele, né? De novo, por mim, álcool deveria ser água, mas não tem jeito, né? É algo que tem que se abrir mão realmente. Não, em geral aqui eu oriento também, né? Os nutris, eu deixo para eles priorizarem essa quantidade de álcool, mas a gente sabe que é um fator importante. Inclusive, o abuso de álcool é cada vez mais frequente. Pessoas que acham que bebem socialmente, mas que na verdade não é, realmente tem um abuso de álcool. Muito naquele aspecto, até do que a gente falou lá no começo, né, Rô? A pessoa toma o Venvance para acordar, depois todo dia de noite precisa de 3 cervejas ou, sei lá, taças de vinho para poder relaxar e dormir. Então, é uma série de coisas. E até, Paulo, aproveitando aqui que você acabou de falar e comentaram, o álcool ajuda no sono, atrapalha na qualidade, ele relaxa. Mas a qualidade do sono é péssima. De novo, Marcelo, eu não gostaria que fosse isso, mas é a verdade.
Você dorme bem no sentido, você acha que está dormindo bem, mas você não tem uma ótima recuperação. Porque durante o sono, você está lá dormindo, achando que você está pleno, tá uma briga interna ali no seu metabolismo hepático para metabolizar esse álcool, né? E muito do que eu falo é isso, né? De novo, tu não dá para ter tudo na vida, você vai fazer, às vezes, uma refeição livre na semana. E aí você quer pedir o couvert, o prato principal, quer encher a cara e quer comer o petit gâteau de sobremesa. Não dá, gente, a conta não fecha, né? E a questão do álcool, então, assim, obviamente a quantidade é o papel principal. Entre as diversas bebidas, a gente vai ter algumas que vão ter maior teor alcoólico, que são os destilados, né? A cerveja acaba tendo ali mais carboidrato junto, mas a grande questão é da mesma forma quando a gente fala aqui do índice glicêmico dos carboidratos, o álcool ele vai se comportar no nosso organismo como aquilo que o Rodolfo falou, ele vai atrapalhar todo o metabolismo, a queima das outras calorias. Então, ele acaba sendo priorizado e gera um atraso aí em todo esse processo. E até demora 2 a 3 dias para esse processo voltar ao normal. Né? Então, assim, você fica tomando ali, você faz 3 happy hours durante a semana, você tá ferrado, você não consegue manter. Ou quem bebe sexta, sábado e domingo, né? Pô, sendo muito sincero, pessoal, pode até eventualmente conseguir um resultado incrível de definição muscular de vez em quando, em algum mês do ano, mas não vai manter isso, né? Não. É impossível. E outra, conforme vai envelhecendo, a conta vai fechando cada vez menos, né, Paula? Mas até aproveitando com relação à questão do metabolismo hepático. De novo, eu estou vendo só a base da nutrologia sendo ali definida em caloria, em gasto energético. É muito mais do que isso, pessoal. Ambiente que você está colocando esse alimento. A gente falou aqui sobre o álcool. Outro ponto, saúde intestinal. Você precisa de uma microbiota adequada, saudável, para metabolizar bem, tá? Para absorver bem esses nutrientes. Agora, vamos imaginar um erro clássico, muita proteína na dieta, porque uma questão é ingerir um pouco mais de proteína do habitual. Outra coisa é cada vez que vai tomar whey, colocar 60 gramas, 70 gramas e por aí vai. Você acaba tendo um prejuízo com relação à sua microbiota, assim como na ausência de fibras, na ausência de alimentos fontes de carboidrato, tá? Então isso faz uma grande diferença negativa também para o seu processo de definição. Outro ponto, saúde mitocondrial. Claro, quando a gente fala de alguém que tem uma rotina de exercício de tantos anos, já muito bem estabelecida, essa pessoa tem um número de mitocôndrias muito maior, ou seja, ela consegue com mais facilidade metabolizar a energia, literalmente queimar mais gordura do que uma pessoa que tem poucas mitocôndrias. Existem alguns suplementos, agora a gente pode finalizar com essa parte de suplementação e a parte meio farmacológica. Paula, existem alguns suplementos que podem otimizar essa biogênese mitocondrial, que seria a própria curcumina, resveratrol, ácido alfa-lipóico, coenzima Q10. Essas substâncias podem. O próprio exercício aeróbico em jejum, que muita gente pensa assim, queima mais gordura, não queima, ele pode ser interessante, não pelo aumento do gasto de energia na hora ser maior do que se ele for realizado em outro horário, mas isso não, mas ele pode melhorar também a sua biogênese mitocondrial. Então, indiretamente, ele pode tornar o seu ambiente mais propício para essa utilização de gordura acontecer. Além disso, pessoal, falando aqui de suplementação, suplementos que as pessoas às vezes não pensam essa relação com definição. Já falei alguns para biogênese mitocondrial. Pigalocatequinas também, o próprio chá verde acaba tendo essa propriedade. Mas você pode também melhorar a sua microbiota. Só que antes de pensar em probiótico, que é algo que merece até uma live um dia específico, que para algumas situações específicas a gente acaba usando, é ter uma alimentação também com prebióticos. Como eu disse com relação às fibras, mas pouca gente consegue ter ali aquela variedade de legumes, verduras e até mesmo frutas da maneira como gostaria. Então, tipo um suporte pode ser feito com suplementação, sugiro a goma cássia, né? Algo que eu particularmente uso já há bastante tempo e realmente eu sinto assim como algo que me ajuda muito também com relação à saúde intestinal. Então, muitas vezes a pessoa pensa em algo que agora vai ser o próximo assunto, o suplemento que tem efeito direto, mas o efeito indireto ele é fundamental. Se você está com deficiência de vitamina D, você precisa regularizar essa vitamina D. Se você está com, às vezes o suplemento que você precisa é um suplemento proteico porque você não consegue por meio da alimentação, colocar proteína em todas as refeições.
né? No meu caso, uma refeição do dia eu faço com suplemento. Mas no meu caso hoje é mais porque eu gosto do sabor de suplemento. Eu faço um mingauzinho, né? Com aveia, com banana. Eu adoro fazer aquele consumo. É uma opção, mas muitas vezes você pode fazer isso quando está fora de casa ou tipo antes de dormir, que é o momento também que muitas vezes a pessoa tem uma janela muito grande, né, Paula? Ela janta às 7 e Precisa. acaba dormindo meia-noite. Antes de dormir, coloca um pó de proteínas com abacate, uma ótima combinação. Kiwi, pessoal, tá aproveitando, é uma excelente fruta que ajuda demais no intestino. Anota essa dica, tá? Mamão de manhã, kiwi à noite para intestino, tá? Então, alguns suplementos que a gente não tem aquela visão, muitas vezes, na definição muscular, mas que são fundamentais, né? Dependendo de cada caso, em cada situação, né, Paula? Não, e essa coisa do probiótico é super importante, porque cada vez mais a gente vê pessoas, né, chegando já também por conta própria, usando probióticos. Só que lembrem que essas bactérias, elas se alimentam de alguma coisa. Se você não dá para elas o que elas precisam se alimentar, que são os probióticos, que são essas fibras, falaram aqui do Psyllium, excelente, eu adoro também. Perfeito, Tem Psyllium, várias. excelente. Então, realmente não vai sustentar. Não adianta você ficar colocando ali os probióticos. A gente precisa estar com essa parte equilibrada, né? E ali, ingerir mais proteína, precisa de uma ingestão hídrica também adequada, né? Para poder, enfim, metabolizar todo esse processo. Então, são várias coisas aqui. Vão ficar perguntas, pessoal, que a gente não vai conseguir responder. Eu vou A até gente tem abrir a uma semana caixinha. toda. A gente tem a semana inteira para falar. Eu até vou abrir uma caixinha de perguntas lá e vou Legal. Fazer respondendo, também. tá? Falaram de soro, falaram de algumas coisas aqui. Então, a gente vai respondendo aí ao longo da semana. Participem das próximas. E aí falaram aqui de oxandrolona e tudo. Então, a gente vai ter nos próximos 2 dias as aulas de reposição hormonal. Porque antes, a oxandrolona ela é um derivado da testosterona que vai ter uma ação diretamente anabólica de potencializar o ganho de massa e a perda de gordura. Então, sim, é uma opção. Mas, de novo, lembrem da pirâmide, tá no topo da pirâmide, tá? Então, os hormônios, eles não são para quem quer, eles são para quem merece, né? Então, o indivíduo que já está com tudo muito bem equilibrado e que realmente precisa de algum ajuste, esse vai merecer. Então, amanhã a gente vai falar sobre a reposição hormonal masculina. Na quarta-feira, a gente vai falar sobre a reposição hormonal feminina. E aí, a partir daí, entram essas outras opções, que seriam a oxandrolona, o estanazolol, são as drogas, né, os derivados da testosterona, junto com a nandrolona, os mais usados para a parte de ganho de massa, de definição muscular. A gente tem todas as testosteronas que podem ser combinadas aí nesse processo. E a gente tem também os SARMs. No nosso curso, na pós, a gente vai ter um módulo inteiro só sobre isso, inclusive sobre as drogas off-label, porque não existe uma legislação quando a gente fala do uso de oxandrolona, por exemplo, para o ganho de massa muscular, a gente está falando de um uso off-label. A nandrolona, por exemplo, para um indivíduo idoso que tem uma sarcopenia, que tem uma perda de massa muscular, ela é on-label, tá? A oxandrolona, para um indivíduo grande queimado, ela é um label. Então, a gente tem bula para essa prescrição. Mas aqui a gente vai falar muito mais para melhorar a performance e para otimizar esses resultados de composição corporal, que, do meu ponto de vista, tem um super valor, tem um super espaço para isso, desde que seja feito de forma adequada e consciente, né? Não é o que muita gente faz por aí, de ficar associando muitas drogas e tá com tudo atrapalhado, né? Sem estar com um aporte adequado de alimentação, treinando 1 ou 2 vezes por semana e querendo ficar, né, definido, não vai rolar, né? E assim, Paula, né, eu acho muito importante, assim, até uma opinião minha como profissional e como alguém que sempre buscou melhor estética, frequentador de academia, porque assim, né, em cada época, quando eu comecei a academia, Paula, a moda era body pump, não, veio depois disso, era moda, era aula de step. Depois veio body pump, aí é Pois se crossfit, entrega a idade, é beach Rodolfo. tênis. Não, eu tenho 41 e aí eu tenho orgulho de estar saudável com 41 anos, é importante. E assim, eu nunca deixei a sala de musculação, então é minha paixão. E sempre esse assunto para mim foi algo do meu dia a dia. Agora, pessoal, o que eu vejo hoje são pessoas
fazendo as gambiarras que eram feitas lá quando eu era adolescente, sendo que hoje nós temos profissionais prontos, aptos para fazerem o melhor acompanhamento possível. Então, ficar tomando coisa de mercado negro, coisas underground, que nem sabe o que tem lá dentro. Aí, quando acontece algum problema, muitas vezes a pessoa me conta um relato de algum curso, né? Nossa, Rodolfo, tomei o estanozolol e quase morri. Daí você começa a conversar, você vê que não é o estanozolol. A pessoa nem sabe o que ela usou, foi algo contaminado, foi uma infecção sistêmica que ela teve, etc. Então, hoje, realmente, é buscar um profissional para ter uma orientação sobre isso e vou mais longe. Quando você chegar com um determinado profissional e esse profissional disser que não é a hora, respeite. Né? Você não pode chegar num profissional, e nenhum profissional sério vai aceitar isso, você chegar, olha, então, eu ouvi falar que o oxandrolona é bom, eu quero tomar. Não, ouça a opinião do profissional que vai te acompanhar, para que ele, no momento certo, ele possa colocar, ou às vezes não, né, Paula? Porque muitas vezes você busca um profissional, busca uma clínica séria, e você já vai com aquela intenção, não, eu vou lá para usar determinado hormônio. Mas na clínica você descobre que você precisa ajustar várias outras coisas. E ajustando essas outras coisas, você tem o seu resultado. Você quer uma coisa melhor do que isso, né? Porque pensando em um processo de longevidade, de envelhecimento, cedo ou tarde, nós vamos tomar alguma coisa algum dia. Então é só ter paciência. A minha mãe brigava comigo quando eu era adolescente, ficava escondendo ampola de nandrolona lá no armário de casa. Hoje ela usa nandrolona pensando ali na sua saúde óssea. Né? Então, assim, em algum momento da vida você vai usar. Então, espera, né? Se não é agora a necessidade, em algum momento vai ser uma reposição clínica ou até mesmo para estética. Só que dependendo do seu objetivo estético e dos ajustes, você pode Não é o conquistar momento, né? sem usar. E assim, Exatamente. explorar o potencial genético, né, Paula? Às vezes a pessoa tem uma genética absurda e ela nunca explorou aquilo. Né? Ela consegue E tem chegar no determinado. E tem muitas coisas, né, Rodolfo, naturais. Eu gosto muito de fitoterapia. Claro. Quando a gente trabalha de forma adequada com esse tipo de suplemento em doses adequadas, porque muitas vezes o que eu vejo das fórmulas de fitoterapia é tudo subdose, né? Tomado de forma inadequada. Então, assim, quando a gente utiliza, especialmente para quem nunca usou nenhum tipo de hormônio, muitas vezes quando a gente otimiza esse tipo de suplementação, você também consegue resultados incríveis. Então, por exemplo, em mulheres, muitas vezes só o fato de você tirar o anticoncepcional oral, ela já volta com eixo hormonal, você não precisa de nada extra, né? Uma paciente jovem que tem bons níveis de testosterona, que treina bem, que dorme bem, muitas vezes você tira a pílula, já melhora todo o processo. Então, assim, tem que ser individualizado e vocês realmente precisam, né, enquanto pacientes, aqui a gente está falando principalmente para profissionais, mas, assim, orientar as pessoas, é nosso papel como profissional também fazer isso, da necessidade, da importância de ter realmente uma equipe e confiar nessa equipe. Tá? E quando a equipe, todos os profissionais, seja profissional de educação física, o médico, o nutricionista, todos, eles têm uma base muito bem formada de bioquímica e fisiologia, vai ser a mesma coisa. Né? Eles vão falar, a língua vai ser a mesma. Né? Então, isso que a gente vê em rede social, pessoal, de cada profissional falar uma coisa, isso não poderia acontecer. Né? Quando existe cada um falando uma coisa, alguém está desrespeitando a bioquímica, a fisiologia e a ciência. E até, Paula, para até fechar esse assunto sobre hormônios, algo também para deixar claro, tanto para profissionais quanto para pessoas que pensam, mas e se eu usasse, etc. O uso realmente, mesmo falando para estética, pensando para otimizar resultados sem prejudicar, o paciente, são doses baixas, ou seja, não vai fazer milagre nenhum. Então, esse uso realmente hormonal para estética, né, que muito se fala, muito se tem dúvida, vindo de um profissional sério, que não vai colocar a saúde do seu paciente em risco, vai ser algo para dar aquela cerejinha do bolo de algo que já está bom. Sabe o seu carro, quando ele já está limpinho, aí você resolve encerar? É isso. Agora, o pessoal quer passar cera no carro sujo. Vai ficar pior ainda, né? Então, é importante isso. Seja você alguém que está buscando a melhora na estética e seja você profissional que ainda não tem experiência com essa prática clínica realmente. São ajustes de detalhes que podem fazer muita diferença em alguém que está com a base muito bem estabelecida, né? Com certeza, é isso. Tem que ser uma coisa comedida, né? Tem que ser uma coisa ali... E, de novo, não é para todo mundo que quer, para quem merece.
às vezes o paciente lá que está com muito sobrepeso, se ele começa a fazer hormônio, muitas vezes isso atrapalha o processo de perda de peso dele, de perda de gordura, de volume. A gente sempre tem que olhar também a questão dos exames laboratoriais, até no que você falou lá das gorduras saturadas, né, Rô? Tem pacientes que podem ingerir uma maior quantidade de gordura saturada, de óleo de coco, e tem pessoas que não, que, enfim, vão ter uma estratificação de risco cardiovascular diferente e a gente vai precisar ser mais cuidadoso, né? Perfeito. Então, de novo, gente, vamos sempre pensar aqui, né, nesse acompanhamento multidisciplinar. Eu tenho pacientes com várias questões de saúde também, não só indivíduos saudáveis, e aonde eu procuro manter um bom relacionamento com os outros profissionais que cuidam, porque, em geral, o nutrólogo, às vezes o nutricionista, ele é mal visto, né, por essas estratégias aí, por um cardiologista ou por, enfim, uma outra especialidade. E o que a gente quer, não. A gente quer o melhor desse paciente em todos os aspectos. Então, a gente precisa realmente olhar esses detalhes e inserir e fazer com que o outro profissional confie, né? A gente dividir quais são as estratégias que a gente está usando para que realmente o grande beneficiado seja o nosso paciente, né? E olha só, Paulo, até aproveitando aqui, né? A Adrena Fit debateu uma palminha aqui, a Andressa. Ela competiu, né? Ela ganhou, se eu não me engano, 2 vezes o Campeonato Brasileiro. Teve uma carreira fantástica, uma categoria chamada Toned na época. Isso eu estou falando aí de 2010, 2011, 10 anos atrás. E era referente, como se fosse o wellness hoje, né? Muito parecido. E a Andressa, na época, ela ganhou tudo que ela competia sem usar qualquer tipo de hormônio. E assim, até hoje ela tem um físico incrível, teve 2 gestações e está na melhor fase da vida dela esteticamente. Então ela é um simples exemplo de alguém que tem um físico absurdo, quem olha fala que toma um caminhão de coisas e mesmo quando era atleta, não usava nada. Só que aí você pode pensar, nossa, Rodolfo, a dieta que você elaborou para ela. Não, ela já chegou pronta no meu consultório. Ela chegou, eu quero melhorar. Eu olhei o físico. Pô, vamos só ajustar o que você já está fazendo, que já está dando certo, né? Então, genética, lógico, ambiente, que aquela pessoa desde sempre faz um exercício físico pensando ali na estética. Enfim, né? Cada caso é um caso. Então, cuidado, pessoal, às vezes de olhar alguém que tem um físico fantástico e associar sempre ao uso de algum recurso. Você não sabe de quem você está falando, né? Então, muita atenção, porque às vezes você olha aquele na academia que tem um pior físico e talvez toma um monte de coisa, só que o resto está tudo errado, né? E as pessoas, em geral, tendem a fazer isso, né, Rô? Eu acho que talvez seja até uma forma de conforto interno, né, de se justificar porque não consegue tá fazer rico aquilo. porque roubou. Exato. Tá sarada porque não, toma só tá com bomba. esse corpo porque tá tomando não sei o que lá, né? Porque senão, imagina. Enfim, e não valorizam, de fato, o esforço e toda, né, essa pirâmide aí do processo. Óbvio que tem pessoas que têm uma genética mais vantajosa em relação a isso. Aí é o que eu falo também, eu falo briga com Deus. Porque aqui a gente não tem nada que a gente possa E quando fazer. alguém com uma genética favorável nasce ou tem um ambiente, ou nasce em um ambiente favorável, com pais que também têm esse estímulo para o esporte, aí nasce um campeão olímpico, né? Isso é verdade, são aquelas exceções no meio de uma multidão, né? Se deixar, a gente fica até amanhã falando aqui, né, Paula? Exato. Que a gente gosta. Mas amanhã tem mais, né, pessoal? Então a gente fez uma introdução. E aí, na quinta-feira, a gente vai ter uma aula mesmo sobre esse assunto. Então, a gente vai entrar aí uma mais aula mesmo, com aqui. slides, tudo bonitinho, protocolos prontos. Exato. E aí, essas dúvidas mais corriqueiras aí, a gente vai abrir as caixinhas, vocês mandem, a gente vai esclarecendo, vai deixando aí bem aquecido. Aproveitar essa semana para vocês tirarem todas as dúvidas e acessem lá o conteúdo, a página da Plenitude para ver a informação da pós, mais informações sobre os outros módulos. A gente está falando aqui de definição, mas tem muita coisa legal. São 18 meses, 1 ano e meio. Exato, de muita informação para vocês, né? Maravilha, aí, né, pessoal. No link da minha bio tem tudo, as informações. Também tem o link para vocês já se inscreverem na aula de quinta-feira, que não será aqui, será no Zoom. E muito legal ter essa semana aqui com vocês. Amanhã voltaremos às 20 horas com o nosso amigo Dr. Jorge Yamamoto, falando sobre reposição hormonal masculina. Show de bola. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Paula. Tchau, tchau.